Pode ir? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está o nosso Forrest Gump campineiro, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Tudo bem, Carol. Forte é demais, né? Não? É nosso contador de histórias. E só histórias muito boas. Aqui, ó. E corre, Não, e não corre. para. Não para nunca. Ai, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, né, Carol? A gente vai aqui levantar. Acho que a gente sempre fala, não podemos deixar morrer as histórias. Então, como a gente acabou aí de sair desses tordeirinhos de emoções que tivemos com o campeonato da Série C, né, Você vem até homenageando, ó, preto e branco hoje. Eu tô você tá de. homenagem aos Bom, mas campeões. você é campeã. Parabéns, você é campeã. Não é mesmo? Uhum. É campeã. Tem muito de você lá nisso, né? Porque não é de hoje. Tem. Na construção tem. Você tem nem que seja um tijolinho. Não é um tijolinho, você tem um tijolão lá. Tem muita coisa. Mas pode usar faixa se quiser. Mas esses tordeirinhos que a gente viveu aí, com a Ponte Preta campeã da Série C, né? E tivemos 2 derbys que foram também, como sempre, né, eletrizantes. A gente resolveu lembrar, né, de alguma coisa. Aliás, Ponte Preta e Guarani é uma história assim né, é uma história de amor e ódio, mas o bom é que tem coisa para contar, né? Conteúdo não falta. Não falta. Se a gente ficar aqui, a gente não para mais, né, de falar. Então hoje eu extraí o ano de 2003, eu dei fiz lá um recorte. Foi um ano assim muito emblemático, dada assim a situação distinta das duas equipes, né? O Guarani vinha tranquilo, assim, vinha caminhando bem. Embora, viu, Carol, assim, os anos 2000 para o Guarani, eles já são anos diferentes da história do Guarani, porque a história do Guarani é muito rica. O Guarani sempre foi muito equilibrado, muito organizado, né? Sempre pautando assim por caminhos salutares, essas coisas, né? E no início dos anos 2000, o Guarani deu uma falseada. Uma bambeada nas pernas. Porque o pessoal fala em crise, assim, se a gente for comparar, a crise do Guarani ela já dura 25 anos, foi no início dos anos 2000 em relação ao grande Guarani, né, que a gente acompanhou, que a gente viu, né? Oxalá o Guarani volte a ser o grande clube que foi, né? Não que ele não seja um grande clube, mas ele foi cheio de conquistas, glórias e muito organizado. Então, esse ano de 2003 apresentou esse perfil, né? O Guarani organizado, certinho, as coisas vinham bem, caminhando bem, e a Ponte, para variar, de cabeça para baixo, né? Tá toda distorcida, porque o presidente da Ponte, o Sérgio Carnielli, ele acabou se envolvendo em um problema aí com a justiça, né? Teve bens bloqueados, foi um tendel, né? A história é longa, mas é apenas para assinalar. Então, como a Ponte dependia muito assim né? Ele era o presidente e dependia muito dele mesmo em todos os sentidos, como mecenas até, né? Acabou que o time sofreu, né? O time sofreu barbara, porque não tinha dinheiro, não pagava, né? Não tinha o que fazer, né? Agora não pagou e ganhou. Pois é. E em 2003 não pagou e também pelo menos não caiu. Tá vendo? Olha só como a Ponte Acho que a Ponte consegue trabalhar bem sob pressão, né? Eu acho que, sei lá, pode ser. É o ambiente natural deles. Porque talvez a essência, né? Porque a Ponte, assim, ela é tida como um clube sofrido, um clube da massa, um clube do povo. Aí, nas situações mais agudas, parece que o time responde, né? Parece que é um time que é acostumado às intempéries, ao sofrimento, essas coisas aí, né? E assim, a grosso modo, né? Assim, sem entrar muito no âmago aí, mas é um time do povo, né? Da massa, Sim, né? Das pessoas, o trabalhador, a pessoa que sofre, que vai lá, que pega o ônibus de manhã, que entra, não é mesmo? Que sofre as agruras da vida, né? É o trabalhador ali. Então parece que ali na Ponte Preta eles soltam o grito, assim, né? Parece que é um grito de alívio, e a Ponte Preta, por isso que ela é muito emblemática nesse ponto. Com certeza. Então, as crises lá são fortes e, por vezes, ela tem bons resultados dentro de crises, como foi essa de 2003. Aí, nós tivemos 2 derbys pelo Campeonato Brasileiro. Nós tivemos um derby lá no Moisés Lucarelli, que foi o primeiro turno,
e depois o derby no segundo turno. O derby do primeiro turno, o Guarani deitou. Nossa Senhora, deu um baile na Ponte Preta. E aquela época, sabe, Carol, entrava a torcida visitante, né? Então o Bugrino ia no Moisés Lucarelli e vice-versa. Então era aquela gozação, quem perdesse tinha que aguentar ali, né? Com certeza. Então esse primeiro derby de 2003, o Ponte Pretano sofreu. Teve que engolir engoliu calado. seco e a torcida do Guarani deitou em cima, né? Como sempre, né? Como sempre faz para o vencedor. E eu não sei se acho que você vai se lembrar, o Guarani, nesse ano, ele contratou um centroavante, assim, muito bom, goleador, chamado Rodrigão. Era um meninão grandão, sabe? E bem apessoado, né? Dizem que ele foi namorado da Hortência na época. A Hortência namorou bastante, viu? Eu não sei se ela namorou, mas diziam, né, na época. Mas, enfim... esse derby do Majestoso, do primeiro turno, o Guarani ganhou de 2-0, ele fez 2 gols, saiu como herói. Quer dizer, o Rodrigão fez ali do campo da Ponte, ele jogando pelo Guarani, ele fez o seu reduto, né? Ele tinha uma boa história no futebol, jogou no Santos, enfim, depois jogou no São Caetano, ele teve uma boa passagem pelo futebol. Então foi a tarde de Rodrigão, o Guarani ganhou. E aí o outro derby ia ser só no segundo turno, então você imagina a zoeira, né? E a Ponte mal, né? Então a zoeira do Bugrino, né? O Bugrino perdurou na piada aí durante um bom tempo. Ele perdurou na piada. Então o que acontece? Você conhece bem o espírito do derby, porque você conhece dos dois lados, Sim. né? Você sabe o que é o sentimento do Guarani assim nesse momento e sabe também o sentimento da Ponte. E se eu não estiver enganado, considerando que você era auxiliar número 1 do seu Oswaldo Alvarez, eu acho que vocês estão invictos. Sim. Vocês nunca perderam derby, nem para um lado nem pelo outro. Nunca, jamais. E tem ainda a quebra do tabu, né? Que o Vadão foi quem quebrou o tabu defendendo a Ponte. A Ponte, acho que eram 15 anos, né? Tanto que o Guarani tinha feito a valsa para a Ponte dançar, e a Ponte dançou a valsa. É uma história, né? Os dois times são... O homem era danado, né? No derby. Ele era. Eu não sei o que ele... Eu não sei, você sabe, mas você não revela... Nem sob tortura, qual que era o segredo dele. Não, prometi para ele que eu não ia falar nada para ninguém. Mas você conversa muito com ele? Conversa. Nas próximas conversas que você tiver com ele, você pergunta. Eu vou pedir, ver se ele deixa. O João pediu para você me contar o segredo, nós vamos contar lá no nosso podcast. Qual é o seu segredo para não perder derby? Mas o fato é que, lá no segundo turno, a Ponte desceu, então, para fazer o jogo da volta. A Ponte reforçou, estava muito mal, né? Os jogadores estavam indo embora. Muito parecido com essa situação. Com a situação atual. Quem viveu essa de hoje, é fichinha, né? Porque aquela foi terrível, né? O Abel era o treinador, aquelas coisas todas. Muito bem. Mas nosso caos, né? Que a nossa história aqui, é em relação ao João Brigatti. Porque o João Brigatti trabalhava na Ponte como treinador de goleiros. E você sabe muito bem que ele é um cara muito ligado, ele além de profissional, ele é torcedor, né? Sim, ele tem a Ponte no coração. Ele leva para o campo. Ele leva. Ele não separa, porque muitos profissionais separam bem. João não, João ele leva, ele é Ponte Preta e estamos conversando. E aí, claro que a Ponte desceu lá, o favorito era o Guarani, né? Estava muito melhor, estava numa situação mais equilibrada, e a Ponte foi lá, assim como o Zebra, né? Com o Abel Braga, treinador, aquela crise, né? Só que, vamos dizer assim, o sentimento, a esperança é sempre de ganhar, né? Então a Ponte tinha esperança de ganhar, o Guarani tinha certeza que ia ganhar. Claro. Pelo momento. Pelo momento, né? Quer dizer, então, talvez tenha entrado até um pouco mais aliviado, assim, um pouco mais solto. Então, esse era a sensação, o sentimento em relação às duas equipes. Mas o João Brigatti, na semana do derby, na semana dos preparativos, ele comentou com o Kiko, que trabalha ainda na Ponte Preta até hoje, né? O Kiko é funcionário lá. Ele falou: o Kiko, puxa vida, eu queria
preparar alguma coisa diferente, né? Mas sempre assim, provocação, né? Uma provocação diferente e tal. E aí o Kiko falou, o que você quer fazer? Falei, disse o João Brigatti, que eu jogava no campo do Guarani. Pô, eu queria pegar uma bandeira, fincar uma bandeira da ponte lá no campo do Guarani, lá no meio. Meu Deus. O Kiko falou assim, pô, a ideia é arrojada, mas tô dentro, né? Aquelas coisas. Por que não, né? Conta comigo. Você faz a bandeira, tal. Não, deixa a bandeira eu providencio. Mas na cabeça do João, porque eles não tinham combinado o formato da bandeira, tá? Na cabeça do João seria uma bandeira, né? Uma bandeirinha. Tipo de escanteio ali. Que fosse só para ir lá e ficar valendo a traquinagem, né? Para incomodar o adversário, como sempre fazem. Muito bem. Aí chegou na sexta-feira, o derby era no sábado, né? O derby era no sábado. Acho que foi dia 3 de outubro de 2003. Aí o Kiko fala, João, a sua bandeira está pronta. Que bom. Então tá bom. Então amanhã, na hora do jogo, você me entrega, né? Que eu estou ocupado, aquelas coisas, né? Estou ocupado aqui treinando os goleiros, tá. Combinado. Aí tá bom. Aí vão para o campo, vão para o estádio, vão lá para o Guarani. E todo aquele ritual que você já viveu, chegada para a torcida, que naquela época podia, né? Enfim. Aí chega um dado momento, antes do jogo começar. Aí, num dado momento, o João cobra. Ô, Kiko, você falou da bandeira, eu quero colocar a bandeira, eu quero ir lá, né? E aquele clima, né? A torcida do Guarani gritando contra a ponte respondendo, enfim. Aí o Kiko falou assim, não, tá, eu vou pegar aqui no vestiário. Aí pegou e ficou ali no campo esperando, que ele acabou de treinar os goleiros ali, como eles fazem, né? Vai lá, treina os goleiros lá dentro do campo, tal, tem aqueles minutos regulamentares, treina os goleiros, depois já o goleiro vai para o vestiário, né? E eles vão, enfim, fazer o que eles têm que fazer. Aí, quando ele acabou de treinar o goleiro, o que falou, a bandeira está aqui, já se acabou. O João olhou assim, a bandeira era do tamanho do campo do Guarani, né? Uma bandeira... eu não sei precisar vamos dizer assim, em metragem, mas digamos lá, ela tinha lá uns 3 metros, né? Uns 3 por 3, era enorme a bandeira. O João falou, pô, mas vai dar, né? Como é que vai fazer? E outra coisa, primeiro que a logística, né? Ele tinha que levar até o centro do gramado. Enfim, primeiro que ela ficou pesada, até segundo que ele falou, aí é muita provocação, né? É uma enorme. É muito, né? Mas e daí, vamos. Você imagine hoje, cara, eu fico imaginando essa, né? A história vai continuar, ela tem um desfecho. Mas você imagine hoje, como é a cultura do futebol hoje, acontecer isso, né? Não tem jogo. Não tem jogo, verdade. Fala assim, olha, um bugrino foi lá e colocou no campo. Não, menina. Não tem jogo. Ou um corintiano vai lá no Morumbi, coloca uma bandeira do Corinthians no meio, ou um São Paulino lá no campo do Corinthians. Hoje não se faz mais, né? Não, hoje pode, né? O tempo fecha. Hoje, se fizer um negócio desse, dá até prisão, né? Vai preso que não tem jeito. Mas, enfim, era a traquinagem deles, né? Tá bom. Aí o João fala, bom, tá bom, já que nós tratamos, né? O João pega, antes do jogo, pega a bandeira e vai caminhando, né? Vai caminhando. E a torcida enlouquecida, né? E a do Guarani gritando, brava, xingando, etc. E até que ele chega no meio e finca a bandeira, né? Ele finca e, claro, né? Quando ele finca, ele sai como herói, que aquelas coisas. Tá? Mas numa dessa... veio o Neto, que o Neto trabalhava no Guarani. O João era preparador da Ponte Preta, né, preparador de goleiros, e o Neto era um gerente lá, né, supervisor, gerente, fazia lá o trabalho de bastidor, enfim, ele trabalhava. O Neto teve um bom trabalho no Guarani. E o Neto, quando viu, nossa, aí o Neto correu e falou, João, você está ficando louco, cara. Você me ferra, né? Ele não usou o verbo ferrar, ele usou outro verbo, né? Que acho que cada um sabe qual é o verbo, é o verbo que você substitui. Pode colocar aí o que for da preferência de cada vocês. Um que escolha, que daí dá para pôr vários, né? E ele falou, pô, você quer né? Quer acabar com a minha vida? Quer me ferrar, né? Aí o João deu risada, porque eles eram amigos. O Neto eles não são amigos, né? O Neto e o João Brigatti.
Primeiro que eles foram formados no mesmo tempo, né? Foram contemporâneos, o Neto no Guarani e o João Brigatti na Ponte. E segundo que eles estavam sempre nas seleções, eles frequentaram as seleções de base durante toda a base, né? O Neto foi em todas, o João foi em todas, então eles ficaram muito amigos. E no fim do ano, eles tinham aquele time que você sabe qual é, que era do Brasil de Oliveira, Sim. o Sentimento. Então, o Sentimento, que seu pai fazia parte, o Sentimento, nas férias de jogadores, ele saía fazendo partidas lá no mês de dezembro, saía jogando pelo interior. Era bonito o Sentimento, né? E os dois faziam parte, eram muito amigos, inclusive, né? E daí o Neto arguiu. Aí até o Neto assim, fez uma cena lá. Pô, João, desse jeito fica ruim para mim, quando você vai, ela fala um negócio desse e tal. E aí terminar, vai naquelas coisas de bate-boca e tal, entendeu? E um empurrou o outro, mas só ficou naquilo. Mas ele ficou a bandeira, viu? A bandeira ficou lá. Audacioso. Audacioso. Saiu, né? Saiu glorioso, aquelas coisas todas lá. E foi embora para o vestiário, né? Consta disso, o João me contou, que o Neto ficou sem conversar com ele 6 meses. Deu uma balada na amizade. Falou assim, ficaram sem conversa. Depois voltaram e tomaram piada, provavelmente. Isso, diz que sentaram na mesa de um bar, sentaram e se abraçaram. E aquelas coisas, né? Que boleiro, você deve ter vivido isso bastante. Tantas vezes, né? Mas ele saiu assim como herói. Conclusão, não sei a energia se valeu, mas a Ponte ganhou aquele jogo. E foi o famoso jogo do Rirena, o argentino, que ele fez os 3 gols, né, um hat-trick, ele pediu música no Fantástico. Comemorou com a máscara. Isso, você parece que você estava lá. Comemorou com aquela máscara e coisa e tal, né? Enfim, né? E se consagrou, tanto que o Gigena, até hoje, ele vive aí desses gols, vive com essa conexão com a Ponte. Ele mora em Buenos Aires, mas ele vem vem bastante para cá, todo né? evento, Tá todo grande evento, derby ele vem. Agora, no final, com a decisão aí, frente ao Londrina, ele veio. Está sempre junto com a torcida, né? Ele ficou um membro, né? Ele ficou quase que um patrimônio aí. E por causa desse jogo, né? Foi o que ele conseguiu fazer. E o João, então, fez esse marco. Então, às vezes, a gente conta a história do João Brigatti como profissional, a gente fala assim, João, de tantas obras, né, que ele tem uma boa folha de serviço prestado ao futebol, mas eu acho que tem muita gente que considera que esse foi os Ponte Pretanos. O momento auge da carreira. Em compensação, os bugrinos acham que foi o pior momento. Não pode nem ver o João Brigatti na frente, né? Imagina. Fica aquela coisa toda. Mas isso aí só para a gente ter uma ideia do que foi o derby, né? E a gente terminar essa nossa reflexão, esse nosso papo, com essa questão, né? Hoje seria possível, né, fazer uma coisa dessa? Dificilmente. Né? Para não falar impossível. Exatamente. Não, então a gente até não façam mais, não façam em casa isso, gente. Não, porque isso hoje dá morte. Não existe. Não como dá. falava o Padre Quevedo, não existe. Tá certo, João. Obrigada. Se você gostou dessa história, não esquece de encaminhar para os amigos, nos grupos de WhatsApp do condomínio, da família. Para rever ou conhecer as outras, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.